Você consegue entender o poder do planejamento em relação à atividade leiteira? Quanto planejar ou não planejar uma atividade pode estar relacionado com as perdas financeiras dentro da tua propriedade? Meu nome é Sandro Charopem Machado, da Vet Quality, e eu estou aqui para mais um Vamos Falar de Vaca. Quando a gente fala em planejamento, muitas vezes as pessoas elas entendem de uma forma, não vou chamar errada, mas muitas vezes elas não compreendem o efeito positivo que o planejamento tem dentro de qualquer atividade, dentro de qualquer setor. E por isso as pessoas acabam considerando, na maioria das vezes, uma perda de tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine dentro da atividade leiteira, o produtor já está acostumado. Ele já sabe o trabalho dele do dia a dia, ele entende o dia a dia dele, muitas vezes, e para ele, como a gente diz assim de forma muito simples, para ele as coisas estão na massa já, ou seja, ele já sabe o que fazer, ele já sabe para onde ir, ele já sabe quais os trabalhos eles precisam fazer. Mas aqui vem um ponto que eu chamo a atenção, que é o produtor não entender que planejar os trabalhos, planejar os processos, vão tornar eles mais fáceis, mais simples, melhores de serem executados e, por consequência, a tendência é que nós tenhamos melhores resultados. Isso é latente, isso é visível, isso é claro quando a gente começa a trabalhar dentro de uma propriedade leiteira. Porque o produtor, ele sabe muito bem qual é a atividade que ele precisa fazer e qual o resultado que ele quer. Certo? Isso é claro. Ou seja, eu tenho que alimentar as minhas vacas e eu quero tirar mais leite. Eu tenho que manejar a cama de um compost barn e assim eu vou reduzir os casos de mastite dentro da propriedade. Tá? Ou seja, são vários processos que o produtor entende. O processo e o resultado que ele deseja. Mas muitas vezes o que o produtor não entende é que a execução daquela tarefa, a execução daquele processo pode ser mais simples ou mais complicado, mais leve ou mais pesada, mais demorada ou mais rápida e principalmente mais cara ou mais barata. É nesse ponto que a gente precisa chamar a atenção, que muitas vezes, por não ter um planejamento da atividade, o produtor acaba determinando deficiências, faltas no processo, e nós já vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos clássicos, práticos sobre isso, tá? E que muitas vezes acaba ou não determinando um processo bem feito, ou então determinando um processo extremamente caro, tá? Ou mais caro do que deveria. Vamos pegar um exemplo prático. Para mim, um exemplo assim bastante comum na maior parte das propriedades leiteiras. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no mês de outubro de 2024. O que vem em 99% das propriedades leiteiras do país e do mundo, né, mas do país, né, vamos pensar assim, pela nossa característica, o que vem agora de tão importante? A confecção de silagem. Só que a silagem, dependendo das regiões, né, a silagem de milho, ela vai acontecer do final de dezembro até janeiro, né, quando vai ocorrer a maior parte dos processamentos de silagens dentro das propriedades leiteiras no Brasil. O que acontece? Sandro, em outubro, o que eu preciso ver em relação à confecção de silagem que vai ocorrer lá em dezembro? Faltam basicamente 2 meses
pegar aquelas propriedades que fazem no meio de dezembro o processo de silagem. Todo o planejamento de como vai ser confeccionado a silagem, compra de materiais, lonas, se nós vamos utilizar lonas laterais ou não vamos utilizar lonas laterais, qual tipo de lona de cobertura nós vamos comprar, se nós vamos comprar barreira de oxigênio, vamos utilizar barreira de oxigênio ou não vamos utilizar, qual tipo de inoculante vai ser utilizado, qual empresa, qual cotação, quais os preços, qual o prestador de serviço ou os prestadores de serviços que estarão disponíveis para esse trabalho, como os funcionários da propriedade serão distribuídos, porque eu preciso lembrar que eu tenho que produzir silagem e, ao mesmo tempo, todo o restante do trabalho da propriedade segue igual. Então, eu terei que terceirizar serviço, não terei que terceirizar serviço. Os silos, na maior parte das propriedades, a maioria dos silos já estão vazios, porque já foram utilizados, talvez eu tenha ali 1, 2 que ainda estão com alimento dentro, o restante já está vazio. Eu preciso trabalhar os silos, fazer limpeza, fazer alguma organização, estrutura de parede. Se eu trabalho com parede de alvenaria, as paredes estão boas. Se eu trabalho com parede de terra, preciso fazer algum acerto, algum ajuste, limpeza da área, ou seja, todo o planejamento já começa a ser feito a partir de agora. Contato com os colaboradores, contato com os prestadores de serviço, qual equipamento, qual previsão de data. Mas o milho recém ele está crescendo, recém ele está ok, mas a gente já vai organizando, porque eu tenho que lembrar que no mesmo período serão muitas propriedades com prestadores, buscando prestadores de serviço e cada uma querendo um prestador mais qualificado. Então eu preciso me antecipar. Então o produtor precisa entender, eu dei um exemplo aqui, posso pegar exemplos mais simples dentro da propriedade. O processo de ordenha, o ajuste de lotes, a organização dos processos dentro da propriedade, várias coisas precisam ser planejadas. Por isso que o produtor, eu chamo muita atenção, que dentro do processo de gestão da propriedade leiteira, o tempo destinado ao planejamento, ele precisa crescer. Ele é pequeno demais ou muitas vezes inexistente dentro da propriedade leiteira. Então, entender isso, entender que tempo de planejamento, ou seja, tempo de escritório, que muitas vezes o produtor acredita que é não estar trabalhando, ele precisa ser muito bem pensado e ele precisa cada vez mais ser utilizado. Quanto mais tempo, claro que um tempo bem utilizado, esse tempo ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser, mas um tempo bem utilizado para o planejamento vai reduzir o tempo, o trabalho e muitas vezes, ou na maioria das vezes, o custo de execução de um processo que muitas vezes é comum, é natural dentro da propriedade, mas por não ter planejamento, todas as vezes que é feito, tem problema ali dentro, certo? Então entenda isso. Aquela velha frase que se me derem uma árvore para derrubar, a maior parte do tempo eu vou ficar afiando o machado. Por que eu vou afiar o machado? Porque ele vai me diminuir o tempo de trabalho, o esforço que eu vou fazer para derrubar aquela mesma árvore. Entender isso é avançar na execução dos processos dentro da propriedade leiteira. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, comente, faça o seu comentário. A participação de vocês nesse vídeo e nos demais aqui no canal fortalece o canal, que é um canal para trazer conhecimento para dentro da atividade leiteira. Vamos junto, vamos falar de vaca.